Escute agora a psicóloga Alexandra Manso. Boa noite, ouvintes da Rede Cristã Brasil, 103,3 e 96,3, a Rádio Jesus é Vida. Você que já está conosco pelo Facebook da Rede Cristã e pelo YouTube da Rede Cristã, de volta com o programa No Consultório da psicóloga Alexandra Manso. Programa que vem ao ar todas as quintas-feiras, das 22h30, 22h32, às vezes 33, às vezes 34, mas também a gente ultrapassa sempre, né? Porque é um programa show de bola, né? A gente faz essa compensação, digamos assim, de lei, de direito, né? Desse programa que tem sido psicoterapêutico de todas as quintas-feiras aqui no sistema multistream da Rede Cristã Brasil. Boa noite, doutora Alexandra Manso. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Uma noite de paz, uma noite muito tranquila. Vocês não vão se arrepender hoje de assistir o programa até o final. Verdade. Uma noite até chuvosa, né? Em pleno... Foi para amenizar os calores, né? Tava precisando dessa chuva. Eu espero que amanhã não esteja aquele mormaço, né? Porque acontece disso também, né? Mas, é um risco. Mas vamos lá. Nada de arrependimento ou muito arrependimento hoje. Vai depender de quem e de que e do que é a temática de hoje. Pois é. Hoje a gente vai ver o porquê dos arrependimentos, né? E assim, para que ele serve? Né? Assim, que ele acaba sendo um aprendizado para a gente. Tem uma diferença da culpa, que mais para frente a gente vai ver, uma diferença entre arrependimento e culpa, não é? E a gente vai ver algumas formas de tentar evitar. Nós vamos nos arrepender por muitas vezes na nossa vida, certo? Acontece, somos humanos, mas a gente vai tentar ver o que fazer para não se arrepender tanto durante a vida. Né? A gente vai ver, chegando até nas fases, assim, a questão do envelhecimento, assim, fatores, né? que nos trazem, o envelhecimento traz, para haver mais essa compreensão, para ter menos arrependimentos, quando esse envelhecimento é saudável, quando esse envelhecimento é bom, né? Quando não é envolto de adoecimento, envolto de problemas. Então, a gente vai ser bem bacana. Quanto mais tempo de vida, então, mais arrependimento, né? Ou não, né? Ou não, vai muito do se aceitar, né? De trabalhar a autocompaixão. Isso é muito importante. Quando a gente se exige muito, a gente acaba se arrependendo muito mais, né? Porque às vezes a gente escolhe certas coisas ou não escolhe nada pela força do ímpeto ou certas crenças. A gente não se entrega a certas ações ou nos entregamos a certas ações e atitudes que nos fazem arrepender. Aí é complicado. Mas isso, às vezes, pela falta de um feedback positivo dele quando isso tem a ver com outra pessoa, não é isso, doutora? Também. Porque nós, como somos sociais, acaba acontecendo desse momento, desse fator de arrependimento afetar uma pessoa. Mas a gente tem maneiras de reverter quando se há tempo. E às vezes a falta da atitude, né, a gente perde tempo. Por exemplo, não declarar-se para alguém, não é? Vai que seja o último momento de fazer aquilo e você perde. É uma coisa de se arrepender pro resto da vida, né? E, provavelmente. Então, a gente vai ver essas questões, formas de tomar uma atitude para que não se arrependa ou deixar de ficar na inanimação, né? Para não ficar sem se movimentar, para poder agir e não se arrepender depois de não ter feito certas atitudes de trabalho, de relações humanas, enfim, de progressão, de trabalho, de estudo, de tudo nesse sentido. É bem bacana, é bem interessante. Perfeito. Bem, fiquem à vontade, depois eu vou dando atenção aqui ao Facebook, ao YouTube, ao WhatsApp da Rede Cristã, também fazendo as minhas
intervenções, né? E deixando o pessoal também à vontade para participar. E a senhora cada vez mais bem à vontade para fazer a abordagem da pauta de hoje, Vamos lá. arrependimento, aprender com ele e como evitá-lo. Se Isso. é que seja possível, não sei, né? Não sei. Não, tem situações que a gente consegue Sim, evitar. sim, Agora, é sim, como eu sim. disse, a gente vai acabar se arrependendo por muitas vezes, por algumas vezes na vida. Nós somos humanos, às vezes a gente toma atitudes por impulso, no ímpeto, naquele afã, ou de repente até a gente se arrepende de certas atitudes, mas naquele momento era o possível de ser feito. Uhum. Por isso a importância de trabalhar a autocompaixão. Porque às vezes eu podia ter ficado muito mais com aquele parente que partiu, alguma coisa Sim, assim, sim. entendeu? Mas será que você não deu naquele momento o melhor de si? Então não há o que se arrepender. Tem que se agradecer pelas possibilidades que teve de estar do lado dessa pessoa. Já pensou nisso? Entendeu? Veja a forma de pensar. É a mesma situação. Aquela pessoa, digamos, teve um falecimento precoce e eu não tive tempo de viver, de conviver tanto com aquela pessoa. Aí eu me arrependo tanto de não ter dito um eu te amo, de não ter dado um beijo, de não ter feito alguma coisa nesse sentido, um abraço amigo nessa pessoa. Mas foi o que você pôde dar naquele momento, vocês viveram situações juntos, seja ele em qual instância de relação, pai, filho, mãe, filho, entendeu? Seja ela em qualquer situação desse tipo, um casal, ou irmãos, primos, parentes em si, ou grandes amigos. Mas assim, às vezes fica aquela sensaçãozinha, eu podia ter ficado mais, eu me arrependo tanto de não ter feito, mas aí é um se cobrar por uma coisa que infelizmente a pessoa não volta mais, mas também, felizmente, era o que foi possível de ser dado naquele momento. Você tinha suas situações também, a pessoa também tinha as situações dela de ocupação na vida, de compromissos e tudo. Então, aquilo que foi vivido foi importante e foi, para aquele momento, suficiente. Se pensar assim, eu acho que é menos dolorido o peso do arrependimento de não ter feito certas atitudes, né? E o arrependimento é isso, é essa reação da emoção, né? Que traz consequências, que assim, por uma decisão que a gente tomou na vida, né? Que trouxe consequências piores do que a gente tivesse tomado uma outra decisão, por exemplo. Aí você já fica com aquele sentimento de, poxa, se eu tivesse pego aquele caminho, eu tinha chegado a tempo para pegar aquele voo que me levava para um descanso de muito Sim. tempo, ou de um curso importante, sabe? Aí são coisas assim, isso causa arrependimentos, não é? Então, nossa cabeça, nossa mente maravilhosa, ela tende a articular isso, a gente vai falar desse tipo de pensamento que tende a articular, se eu for por aqui eu faço isso, se eu for por aqui eu faço isso, entendeu? Só que mesmo assim, às vezes acontece de a gente tomar certas atitudes que dá arrependimento, porque eu vou por aqui porque vai dar mais barata a corrida do táxi, do Uber, sabe? E de repente demora o triplo do tempo, o dobro do tempo que Ixi. vocês, né? Por exemplo, uma marca de aparelho de celular, uma marca de aparelho de TV, aí eu vou, isso é mais barato, R$ 200 mais barato, é esse. Não dá uma semana, o bicho começa a esquentar, É barato que sai começa a caro. chiar, nossa, aí é motivo de arrependimento extremo, porque foi ferido no bolso também, Quer né? dizer que o arrependimento, a intensidade dele ou a dor que de repente ele provoca, não depende do objeto que gerou, né? Porque pode ser um ser humano, pode ser uma ação, como você disse, pode Pode ser ser uma uma ação, atitude, uma né? inação, a falta Inação, dela, uma né? inação, pode ser Isso. uma omissão, né? Pode ser uma Enfim, pode omissão, ser um pode ser uma objeto, pode ação. ser um ser Isso. vivo, um ser racional ou irracional. Quer dizer, Ou independente não. de quem seja o objeto que gere este arrependimento, é, a intensidade dele é dolorosa por causa da energia que a gente aplica à situação. É. E cada vez que a gente se exige mais, por isso a importância, friso novamente,
da autocompaixão que a gente Agora tem a trabalha questão muito do em outro, né? terapia. Como você falou, uma declaração que a pessoa de repente deixou de fazer a alguém, É, ou fez, né? A resposta, né, dessa declaração, se de repente foi uma decepção, a pessoa que foi declarada, mas você confundiu amizade com outra coisa. É, a pessoa se sente, e hoje a gente vive numa situação tipo assim, tudo é assédio, né? é, Aí é complicado pois é. hoje, né? Mas aí o que é que acontece? Caso haja uma negativa dessa declaração, se você Uhum, estiver tranquilo de seus sentimentos, de como você esteja, aquilo não vai bater um arrependimento de eu ter me declarado. uhum, Eu tentei. É a minha forma de sentir. Ah, ela não está no mesmo tempo que eu de emoção, ele não está no mesmo tempo que eu, alguma coisa nesse sentido, mas eu tentei. Tem até uma coisinha engraçada, isso não eu já tenho, eu vou atrás do sim, né? hoje Eu é uma tenho, linguagem até, né, comum, né? O não eu já tenho, é verdade. entendeu? Então, assim, eu vou tentar, é o que eu estou sentindo naquele momento. E se der certo, eu vou lá. E se não Aí tem um der, programa Vai eu que cola. tentei. Aí tem um programa Vai que É, cola. Né? entendeu? Eu tentei. Então, é por aí. É Que onda. importante é o agir, Uhum, né? Você não vai também com imposição, você vai ver a questão. Tem muitas questões assim da ação que gera arrependimento, às vezes uma situação de risco e que você não dá muito certo, mas relações humanas, sim. E de repente, por causa de alguma atitude sua, magoou um amigo, arrependeu-se demais. Vou atrás desse amigo para conversar. Vou falar com ele. Eu preciso, e é importante para mim o resgate dessa amizade, porque de repente foi só um vacilo, só um erro, né? Que me causou um arrependimento extremo. Por isso a diferença da culpa e do arrependimento. Porque o arrependimento ensina. Lembra de uma frase que eu disse há uns programas atrás? Falhei, está falhado, não se falha mais nisso. Pronto, eu falhei, mas não não se falho falha mais mais nisso. nessa situação. Eu não vou mais vacilar com essa pessoa. Então eu consigo resgatar essa amizade. Por isso a importância do arrependimento, do aprendizado com ele. Porque enquanto eu não fui posta na parede pelos meus pensamentos de me arrepender daquilo que eu fiz, então eu magoei, eu magoarei, né? É bem complicado. É E uma verdade. coisa interessante sobre arrependimento: crianças pequenas já sentem arrependimento, tem estudo disso. Só que Uhum. ela não consegue elaborar, as crianças não conseguem elaborar para dizer, eu estou arrependida de ter feito. Pode chorar, pode tentar reverter a situação de forma assim, de gesto, né? Mas não vai elaborar para dizer assim, mamãe, papai, eu estou arrependida de ter feito tal coisa. Isso vem no amadurecimento, a partir de uns 9 anos de idade, 10 anos de idade, mas já pequenininhas já sentem. E isso quer dizer o que também? Uma movimentação de pensamento, dela se organizar em relação às atitudes, se há o arrependimento, há a vontade de correção. Veja que coisa interessante de pensar. Se eu me arrependo de algo, eu quero corrigir, nem tudo está perdido. Eu não estou com culpa, eu quero sair daquilo ali. Poxa, eu quero mudar, eu quero ajeitar o meu erro. Então, é para isso que serve o arrependimento. Interessante é não tentar se arrepender, né? Mas quando acontecer, levar isso tranquilamente, trabalhando a compaixão e seguindo. É o que a gente faz muito na clínica. Quando a pessoa não tenta se arrepender, Não tenta se arrepender. É quando a isso é pessoa consciente ou é inconsciente, ela doutora? Porque assim, não na é teologia a consciente, gente é chama uma de vontade, é um mente cauterizada. pensamento. É um pensamento, por exemplo, Na teologia a gente chama de vem, mente cauterizada, né? Porque a pessoa que não tem sim, noção do que está fazendo supostamente seja errado. hum, entendi. Aí pronto, pode ser. Por isso que às vezes a gente fala, não, foi um vacilo, né? Foi uma coisa impensada, foi por impulso. Acontece, acontece. Mas quando vem o sentimento do arrependimento, foi porque eu elaborei aquilo melhor A culpa, e eu vi as possibilidades. A culpa, não, a percepção do a erro, não é a percepção do culpa, erro, é a percepção do percepção do erro. erro.
Muito bom. Entendeu? Eu Muito bem percebi colocado. o erro, aí bateu o arrependimento. Então, pronto, eu vou pensar e vou comparar o que foi que eu fiz, aonde eu causei dano, aonde eu magoei, aonde eu deixei de fazer certas atitudes. E se eu tivesse feito por ali, eu conseguiria? Dá tempo? Então eu vou tentar. Não dá? Então eu vou ver como é que eu faço para remediar isso. A culpa Normalmente não permite o isso. arrependimento, ele é uma palavra supostamente muito ligada à religião, né, Sim, doutora? É, se vê muito. mas eu tenho acompanhado pessoas que estão com problemas muito sérios de ansiedade e depressão e elas se sentem insensíveis ao arrependimento. Como lidar com Aí essa sente é só a situação? culpa. Elaborar isso aí. Ele vai trabalhar somente na culpa e dali não sai. Então vai A até o pessoa fundo está na do culpa. poço. A pessoa. Sim, a pessoa, Sim. né? E daí não sai. Vai até o fundo do poço, ele ou ela, enfim, o ser humano, não o sujeito. Sim, mas como Né? lidar com Aí essa vai. situação agora? Como sair desse quadro? Que tá. É porque parece uma coisa assim, bumerangue, né? Uma coisa que vai e que volta. Lembra a senhora é da época de fita cassete em carro? Sim, Que esse seu assim foi engraçado. É que a fita se colocava, ela rodava atrás e depois ela voltava sozinha, né? Esse auto-reverso. é. Parece uma coisa que gera uma coisa que faz com que se gere essa outra coisa, né? Pronto. Quando a pessoa está só parada na culpa, né, então é importante trabalhar a autocompaixão dela. Será, puxa vida, será que você é tão ruim assim que você só enxerga isso? Você não tem como remediar tal coisa? Não, não tem, Alexandra, não tem. Vamos procurar, vamos marcar pontos, vamos pontuar certas questões, vamos ver o contexto todo, vamos ampliar nosso pensamento. Você fez tal coisa, tá certo. Fez, é passado, tá lá, a gente não tem como remediar o que a pessoa sofreu ou o que fez sofrer. Mas daí para diante é com a pessoa e caso seja muito difícil, com a ajuda e fazer essa articulação. Quem melhor do que a própria pessoa sabe o que ela viveu, o que ela fez? Somente ela sabe o 100% de si. A gente vai só tentando mostrar pontos para ela. E ela vai trazendo à tona, vai trazendo à fala e vai vendo mecanismos, vai vendo meios. Será que se eu fizer isso, eu vou tentar me reconciliar com aquela amizade que eu magoei há 10 anos atrás? Será? As pessoas mudam. Do jeito que você muda, as pessoas mudam também. Nós não somos os mesmos que há 5, 10 anos atrás. A gente tende a melhorar quando a gente está disposto a, né? O autoconhecimento, a autocompaixão, a evoluir como seres humanos. Eu acho que tem saída sim. Agora é um trabalho de formiguinha, é devagarzinho, mas sempre, com sempre. Ok, doutora. Deixa eu dar uma olhada aqui no Veja. WhatsApp. Não, no YouTube, né? No YouTube o chat está comportado, estou sentindo saudade do pessoal que sempre interage com a Daqui a gente. pouco a Ana Cunha Daqui fala. Daqui a pouco a turma acorda, né? Porque as noites chuvosas, tá, a É. turma está dormindo, ou então está assistindo o jogo do esporte, de Bahia, não sei como é que está a situação Ah, é, por lá. tem isso É. também. Deixa eu ver aqui no YouTube. Pronto. Realmente o pessoal está comportado. Então vamos para frente, fique à vontade. Pronto, uma outra coisa que a nossa mente maravilhosa faz, né? A questão do prever arrependimentos. Por Prever. exemplo, eu estou numa noite chuvosa, o cabelo está todo organizado, a festa ao ar livre, vamos? Aí eu olho assim, vou não, porque eu vou me arrepender de ir, entendeu? É muito Já é também por previsível aí. isso aí, né? Mulheres, você é uma É, comédia. é, entendeu? Assim, eu estou falando de um exemplo bem Sim, simples, sim, bem sim, sim. corriqueiro, mas isso vai para instâncias bem mais Mas sérias bem mais também. sérias, é verdade, é verdade. É verdade. Entendeu? Então, assim, pode acontecer da gente imaginar uma antecipação desse arrependimento. Por muitas vezes é por medo, e a gente sabe que o medo é bom em certas situações porque nos previne de certos riscos, né? A falta da ação
que evita o arrependimento, ela não é somente danosa, não, ela pode ser positiva nesse sentido. Eu vou para a chuva, eu vou molhar meu cabelo de jeito nenhum. Eu vou gripar, sabe? Então, assim, o meu receio de ir para não me arrepender também é movido também por um pouco de medo, porque eu não quero me arriscar. O que não pode é isso generalizar e a gente parar de não querer arriscar-se, que a gente vai para frente e vai falar sobre isso, mas esse pensamento, essa nossa mente maravilhosa também elabora essa ideia mental, esse mapa mental de prever certos arrependimentos. Eu estou numa estrada altamente cheia de buracos, eu vou botar meu carrinho novo, branquinho, para estar salpicando pela lama, batendo brita, arranhando, de jeito nenhum, eu vou me arrepender. Entendeu? Então, mas eu preciso chegar lá, eu não vou deixar de ir, então eu vou procurar alternativas, mas eu preciso ir, eu quero ir, entendeu? Então, assim, se eu não tenho aquele meio muito nítido para mim, mas a nossa mente maravilhosa busca alternativas também, que não trazem o arrependimento que seria de eu passar por aquela estrada cheia de buraco. Certas atitudes, certas ações de desafio de trabalho, né, que é muito isso, às vezes seu chefe põe uma pilha de trabalho, aquela coisa louca que vai me deixar fora do sério. Aí se eu vou entrar nessa, mas eu vou me arrepender, porque vai me gerar uma hora extra e tal. Mas se eu achar mecanismos de fazer, e se eu for fazendo, porque eu sou uma pessoa capaz e competente, veja a importância do autoconhecimento para isso. Verdade. É importante. Muito importante, doutora. Bob Martins chegando por aqui. Boa noite, Bob Martins. Boa noite, Bob. Vamos lá, o pessoal pode já ficar à vontade, né? Interagir conosco no chat do YouTube, no chat do Facebook e no WhatsApp da Rede Cristã, 987204989. Fique à vontade, doutora. Pronto. Lembra que eu falei no começo a questão do envelhecimento? Sim. Por mais que a gente vá evoluindo e tal, mas acontece também até no envelhecimento. Só que quando a pessoa envelhece de forma saudável, tem aquela rede de apoio interessante, todo aquele cuidado, a mente ativa, uma mente proativa, então tende a sentir menos raiva do que aquelas pessoas bem embotadas mesmo, assim, eu não quero isso está muito errado. Ou então, elas sentem menos arrependimento também, ou não, elas sentem menos arrependimento também, tem menos raiva e menos arrependimentos, porque elas sabem, têm tanta consciência de si, sabem tanto de si, que não tem espaço para se arrepender de certas coisas. E também é um erro você acreditar que a pessoa nunca se arrependeu de nada na vida. Nem que seja de ter comido 2 sanduíches imensos numa hora de jantar. Em algum momento você se arrependeu na sua vida, sabe? Nunca é um 100% que para nós seres humanos não existe, sabe? Mas o autoconhecimento é muito importante para ter menos arrependimentos na vida, sabe? Então é muito interessante, é muito perfeito. Então quando chega no envelhecimento, aí, cada vez mais, o vovozinho, a vovozinha, o senhorinho, eles sentem menos responsabilidades pelas coisas que foram decididas pelos outros. Ah, tá arrependido porque eu não fui para a festa porque fulaninho não veio me buscar, para eu poder ir, digamos assim. Então, por que eu vou ficar arrependido? Eu não pude ir. E ponto. Eu não vou ficar me martirizando com aquilo. Cadê minha autocompaixão? Preciso chegar um pouquinho. Eu não dependo, eu não poderia ir só. Então, meu filho viria me buscar, digamos assim, que eu não sei dirigir, eu estou muito vovozinha, eu não consigo Mas o cara chegar. tem que esperar chegar à terceira idade para que isso seja, o arrependimento seja evitado, doutora? Não, mas é uma idade muito especial, sim. porque vem a maturidade mesmo, vem né? toda a experiência da vida, não é? Que nos constituiu durante todos os acontecimentos. Por isso que eu frisei tanto o envelhecimento. Mas como nós ainda estamos economicamente ativos, felizmente, né,
Assim, os idosos estão cada vez mais ainda inseridos no mercado, às vezes por querer, não por uma necessidade de ter que botar comida dentro de casa. Às vezes eles querem realmente mostrar-se ativos e capazes. Então, imagine isso somado a realmente as vivências, as experiências da vida, como ele encararia certas atitudes como essa, de entender que certas responsabilidades não são deles, são dos outros, compreender o passado, as vivências, entender que, por exemplo, aquele contato daquela pessoa que já partiu foi suficiente para aquele momento que ele vivia, sem ficar sofrendo tanto por ter aquela necessidade de estou arrependida de não ter tido mais tempo. Aí, entendeu? A maturidade, a velhice, né? O envelhecimento, ele traz essa serenidade quando há um envelhecimento saudável, quando há um envelhecimento. E a gente, nós, né? Meia idade, nós 30, 40, 50, estamos constituindo isso, estamos constituindo a cada dia esse envelhecimento saudável. Né? A gente está buscando isso. Então, quando chegarmos nesse patamar, a gente vai estar se arrependendo cada vez menos, assim espero. Pronto, era a pergunta que eu ia fazer. Eu estava exatamente pensando como elaborar a pergunta, esse seu assim espero. Existem pessoas que têm juventude, adolescência, enfim, tudo retardado. A pessoa pode chegar na terceira idade ainda com esse retardamento e continuar A com imaturidade, não ações é? imaturas? Sim, sim. E porque não se permite se testar, né? Não se permite a Isso é mais autocompaixão. complicado, né, para essa Tem que pessoa, ser porque assim. a aceitação dela na sociedade fica uma coisa mais complicada, né? Porque se espera, conforme a abordagem aí, que os cabelos brancos, enfim, tudo, seja uma pessoa mais comedida, né? Sim, mas às vezes isso E não às vezes não acontece, acontece. porque a pessoa não experienciou realmente as possibilidades que a vida trouxe de trazer aprendizado. Isso é um transtorno, Aí doutora? vem aquela história não. Aí vem aquela história da inação. Eu não me pus à prova, eu não me arrisquei. Como é que eu tive aprendizado? Os pensamentos, os sentimentos ruins, as emoções ruins, elas servem para isso. No caso, não é um transtorno. Geralmente, Não é um transtorno. não chega a ser um transtorno. A procrastinação, que eu vou falar mais na frente, tem situações de transtorno. Mas isso aí é mais para frente um pouquinho, daqui a pouco eu falo. Certo. Mas isso aí não. Isso aí às vezes a pessoa não se permite se arriscar, com medo de se arrepender, certo? Com medo de sentir o medo do friozinho do novo, sabe? De viajar para um outro continente, por exemplo, para arriscar um doutorado, porque tem a família aqui, mas a família está tudo ok. Está tudo saudável, está tudo certo. E eu tenho condição financeira para ir, por que eu não vou? Não, porque eu vou ficar longe da minha família. Aí quando chega na maturidade, aí faz, eu deveria ter ido. Entendeu? Aí bate o arrependimento. Aí fica mais embotado, aí fica com mais raiva de si, não se perdoa de ter perdido aquela oportunidade de estar ganhando, sabe Deus quantas vezes mais, diante da sua qualificação profissional, por exemplo. É quando o arrependimento supostamente tornou-se tarde demais, né? Se tivesse se aventurado, se tivesse se arriscado, por isso que quando mais para frente um pouco eu vou falar assim, na dúvida, faça. Se não lhe põe risco, se não é uma coisa que não chega para somar, digamos assim, faça. Contraria uma linguagem meio que universal, né? Evolução. Contraria uma linguagem que parece ser universal, né? Na dúvida pare, só está dizendo na dúvida faça. Na dúvida, faça. Em relação a isso, sim. Aí você vai medir, né? Você vai botar seus pensamentos aí. Tem risco? Eu vou morrer por isso? Né? Teoricamente, não. Então, eu vou me evoluir profissionalmente. Né? Eu tenho condições, eu vou deixar minha família desamparada? Não. Então, eu vou. Né? Tem alguém adoecido, alguma coisa assim? Hoje em dia, felizmente, diante da internet, mundo globalizado, a gente está num estalo de dedos, mais ou menos, né? Do lado da pessoa
em tela, né? Nós estamos todos reunidos aqui, cada um no seu canto, mas estamos juntos, estamos dialogando. Pode mandar mensagem. Então, nós estamos dialogando sobre um tema, estamos em comum em lugares. Por que não a interação com essa família até meu processo de evolução educacional, de evolução de trabalho finalizar, e eu voltar, doutora, digamos assim, e ficar junto da família novamente. E nesse meio tempo, a família vai, ele vem, ela vem. Tem tantas possibilidades. E isso a gente trabalha em terapia, as possibilidades. O sujeito traz e a gente sai tentando colocar as coisas no lugar. Pronto, quem entrou aqui Com também, ele, é claro. entrou aqui também no YouTube o Ezequias Manso, boa noite, doutora Alexandra, boa noite, Boa pastor noite, Amaro. boa Estou noite. assistindo aqui de João Pessoa, que massa. Ana Lúcia Cunha, boa noite a todos, pastor Amaro, doutora Alexandra. Aninha, Boa pode noite, mandar seu obrigada. áudio, que eu estou atento ao WhatsApp hoje, viu? Desde Isso, muito das duas bem. farrapadas que eu dei com você. Noemi Amanso, boa noite, pastor Amaro, boa noite, doutora Alexandra Manso, e boa noite a todos. Lídia Manso, é o time manso aqui, viu, pessoal? Boa noite, doutora Alexandra, boa noite, pastor Amaro, Família boa maravilhosa. noite. Vocês podem fazer as inserções de vocês aí, os comentários, né, sobre arrependimento. Alguém aí, porventura, se arrependeu alguma vez na vida? Bem, segundo a doutora, Caso sim, queira relatar, é interessante para a gente interessante. conversar. E por Vai quê? E ilustrar. por quê, né? Existe um porquê sempre do arrependimento, né, doutora? Como foi Tem, dito aí, tem. e é basicamente a negativa, né? E tem pensamentos que eles atenuam a dor do arrependimento. Por exemplo, olha, eu não tinha alternativa, eu tive que fazer aquilo, mas eu estou altamente arrependida. Aí dá aquela acalmadinha na mente, que acalma o coração. E é verdade às vezes, né? Assim, não é uma desculpa esfarrapada. Eu não tinha outra escolha. Talvez realmente não tivesse. Aí dá aquela calma. Em compensação, tem outras coisas que potencializam o arrependimento, que é, por exemplo, quebrou relações, né? Então é um arrependimento da pessoa ficar no chão, de triste, né? De decepcionado consigo mesma e arrependidíssima. Mas se tiver jeito, tem jeito. Né? Se tiver jeito de reatar essa amizade, de reconciliar essa relação, de alguma forma, seja ela em que nível esteja, familiar, amorosa, de amizade ou profissional, acho que dá para ser. Ok. Agora vamos falar dos tops dos arrependimentos. Vamos lá. No ranking. Isso, fique à vontade. Não ter levado a sério os estudos, isso é um dos mais comuns. Não ter levado a sério o trabalho. Não ter passado mais tempo com a família. Lembra do que eu falei? Eu devia ter tanto passado mais tempo com fulano, ter dado bom dia, ter dito que te amo. Às vezes acontece de não poder correr atrás mais desse tempo perdido. Mas há de se compreender, de entender que às vezes o momento só cabia aquilo que você fez. E foi o melhor. E foi o que podia ser feito para o momento. Por isso que é interessante trabalhar a autocompaixão, o autoconhecimento. Né? Ou, desse ranking aí, ter deixado de fazer certas coisas por envolver riscos. Né? Eu não sou eu, essa frase não é minha, mas sou louca para pular de bungee jump. Mas eu morro de medo de cair. Mas eu vou. Entendeu? Uma coisa desse tipo. Ou então, eu vou realmente viajar para o exterior, vou atravessar o oceano para me qualificar. Percebo o risco, mas é uma coisa que vai ser muito positiva para mim. Então, sim, por que não? Um trabalho desafiador. Olha, você vai ter que usar sua atividade, sua criatividade de forma extrema. Estou dentro. É um risco, porque eu posso estar fadada ao fracasso no trabalho e perder, mas arriscar. Entendeu? A vida é de riscos, né? E é aprendizado. Engraçado, é interessante. Quando eu vou desejar parabéns para algumas pessoas, aí eu desejo saúde, desejo alegrias e desejo aprendizados. Por quê? Porque os sentimentos ruins, as emoções ruins, ela também nos compõem tristeza, medo, ansiedade, depressão. Ela é inerente do ser humano.
Então, que ela nos traga, que essas emoções, esses sentimentos nos tragam aprendizados. Só tem a ganhar. É interessante. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui no Pois não. WhatsApp da Rede Cristã, se temos algum áudio, inclusive da doutora Ana Cunha, porque Olha a eu pressão, tô olha a devendo. pressão. Daqui a pouco ela manda algum, É porque eu fiquei devendo inclusive algum do programa áudio. anterior, aliás, do programa retrasado, né? Se bem que eu coloquei o áudio no programa anterior, viu, Aninha? Foi sobre sonho que você falou e não tinha chegado em tempo hábil aqui para mim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Por enquanto, não. Deixa eu ver aqui no WhatsApp, no YouTube. Pronto, ela falando aqui, ó. Ana Lúcia Cunha. Penso assim, quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Só que não. Com o amadurecimento, entendemos que precisamos fazer escolhas. E escolher Sim. é melhor do que não escolher. Wagner Souza, boa noite, doutora Alexandra, pastor Boa Amaro noite, e a família Wagner. Manso. Boa noite a todos, boa noite, Boa pessoal. noite. Mas é interessante essa fala da doutora Ana Cunha. Se quiser ligar ao vivo e falar, pode ser, não é, doutora Alexandra? Até porque o programa é Claro dela, que né, doutora sim. Alexandra? Pode ser, né? Claro que sim. É muito bem-vinda Pode ligar, sempre. viu, Aninha? 987204989 é o WhatsApp da Rede Cristã. Pronto. Aí uma coisa que ela falou aí, fazer ou não fazer algo, eis a questão, Eis a né? questão. Quando a gente faz alguma coisa que dá muito errado, que bate o arrependimento ele vem muito forte e vem em curto prazo, quando dá errado, certo? E isso, alguma coisa que fiz, né? E vem mais doloroso, porque geralmente causou algum dano, alguma coisa. Mas o não fazer, vem um arrependimento de vida, aquela sensação ruim da vida toda. Aí eu não me declarei para fulana, eu não prestei aquele concurso. Aí tem até uma historinha sobre prestar concurso. Aí vai ficar aquela sensação ruim a vida toda, porque eu não tentei. A história que eu tenho é uma coisa bem interessante, é comigo, tá? Eu me inscrevi no concurso da Prefeitura de João Pessoa para psicóloga de lá. Estava naquela coisa de muitas desistências, porque estava num momento muito complicado da pandemia, sabe? Riscos, gente adoecendo. Eu tinha perdido uma pessoa conhecida, tinha um outro amigo meu de adolescência, muito mal na UTI. Eu disse, e agora? Eu vou ou não vou? Não vou. Amarelei, medrei mesmo. Eu disse, eu não vou. Eu não vou, fiquei muito preocupada, muito nervosa. Eu disse, não vale o risco. E já tinham desistido metade de, por exemplo, 30 mil inscritos para a vaga de psicólogo, se só tinha 15 que tinham ido pegar cartão de inscrição, ou seja, já tinha caído pela metade a concorrência. Depois caiu mais um pouco, aí só tinha, se não me engano, 9 mil confirmados lá. Aí eu disse, caramba, e agora? Eu vou não. Olha aí, tá todo mundo desistindo. Aí, felizmente, eu tenho uma rede de apoio bacana, amigos que ajudam, né? Aí teve um amigo que falou, você vai, por que não vai? Vai ficar se arrependendo disso a vida toda? Por quê? Aí eu disse, não, mas a questão do risco e Covid e tudo. Você põe máscara, você põe 2, 3 máscaras, tira só para comer, só para nada mais você tira, mas vá, se arrisque, e é importante, você tem grandes chances de passar. Final da história, eu fui, né? E assim, eu quase fechei a prova de psicologia. Agora, era uma concorrência muito grande, muito grande. Para você ver, eram mais de 9 mil para 16 vagas. Era uma coisa absurda. Assim, a 9 mil não, acho que a concorrência estava 190 para 1. Para você ver o nível do negócio. Da Estava 190 para 9 competitividade, mil, né? estava do Enorme. concurso todo. Acho que era por aí. Mas eu tentei. Sim. Eu senti a questão de um concurso fora do estado, sabe? E Ezequias me deu também uma força, vem que eu te ajudo, sabe? Então, fui e não me arrependo. Talvez se eu não tivesse ido,
Teria não sido. tivesse me testado e de repente eu pegasse a prova e visse o conteúdo, e aí? Olha aí. Olha aí, era um arrependimento pro resto da vida. Oh. Mas fui. E vou de novo. Tá certo. Tá certo. Vamos aqui no chat do YouTube. Bob Martins. Se o arrependimento nunca vem antes, melhor ter uma atitude de coragem e seguir em frente em busca do sucesso? A pergunta. Sim, sim. Se você analisa, Bob, as possibilidades. É Você aquela coisa, ou não consegue já ter tem, né? responsabilidade, isso. Você consegue visualizá-las, você consegue ver os caminhos que pode seguir, então é melhor agir. Porque senão pode ficar remoendo aquela perda de oportunidade pro resto da vida, de ação. E o pensamento anterior ao arrependimento aí vem dotado de umas coisas, né? Vem o medo, vem uma preocupação, enfim, que lhe previne de algumas coisas, mas vai muito do contexto da situação. Às vezes a gente procrastina ações, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e retarda, e tem vezes que não acontece uma segunda vez. A vida é uma só, curta, as oportunidades são limitadas, então é preciso ver o que é que a gente pode fazer por nós, pela nossa evolução, nosso progresso, em todos os sentidos, como pessoa, financeira, de trabalho, de estudo, de conhecimento, enfim. Ok, doutora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho que estar atento realmente a todas as plataformas de interação, né? Porque senão complica, eu fico devendo o pessoal, né? Mas vamos lá. Então, mas estão comportados aí. Eu estou devendo ver o Facebook. Quando a senhora vai falando aí, continuando a pauta, eu vou partir Vamos aqui falar para duas o chat do Face. situações. Sim, vamos falar duas situações de diferentes pesos de arrependimento, que é assim, a minha pretensão para o que eu quero ser, que algumas coisas que busco ou deixo de buscar, que me trazem arrependimento, e o que as outras pessoas esperam que eu seja, que em psicologia a gente chama de self-ideal e self-socialmente esperado, né? Então, o que é que acontece? No meu ideal, no que eu quero para mim, eu quero estudar, eu quero arriscar, eu quero viver uma família feliz, eu quero viver alguma coisa nesse sentido, então eu vou seguindo caminhos por aí. Quando eu não consigo, que bate o meu arrependimento, sim, às vezes ninguém vem estender a mão para ajudar, então eu sofro sozinha, porque é uma conquista minha, um desejo meu. Quando é o socialmente esperado, por exemplo, essa questão do concurso, aí eu não passei, né? Fui classificada, fui aprovada, mas diante das poucas vagas, não entrei. Tudo bem, mas eu tentei. Aí já chega o socialmente esperado. Ai, ela conseguiu tal nota. Consegui 70 e pouco, 79, 77, por aí. Não foi nota ruim, não. É 78, por aí. Aí, ou seja, ela vai conseguir de novo. Olha, não fique triste não, viu? Que a gente vai tentar, tá a inscrição, tá pronta para o outro, você vai. Aí vem todo aquele suporte. Porque é o socialmente esperado, as expectativas que o outro nos põe, sabe? Tá triste porque tá sozinha, ó, tem aquele colega lá que é bem bacana, sabe? Todo mundo lhe ajeita para as coisas socialmente esperadas, mas para os nossas questões mais íntimas são aquelas que trazem mais arrependimento. E é o que mais nos força e nos leva a pensar sobre nossa situação de vida. Tá aí a questão da necessidade de autoconhecimento e autocompaixão. De novo, tá bom? Ok, doutora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Sim, doutora, a senhora está falando muito dessa questão da autocompaixão. Tem muita gente que, de repente, não entende essa autocompaixão. A senhora pode explicar? Autocompaixão, claro. Por exemplo, autocompaixão é aquela que eu falei de eu queria tanto ter beijado aquela pessoa, ter abraçado, ter dado mais bons dias a ela e não consegui. Sim, mas foi o melhor que você pode dar,
sabe? Isso é uma autocompaixão. Eu estudei tanto, eu passei a noite em claro estudando e só tirei 8. Eu não consegui ficar na colocação que eu precisava para poder ser uma aluna laureada, digamos assim. Mas foi o que foi possível para você. Veja todo o seu contexto. Você passou uma noite em claro estudando porque você cuidou dos seus filhos a manhã inteira. Você precisou trabalhar, trabalhando muito sua mente a tarde toda. Você só tem a noite para estudar, para se preparar para aquela situação lá. E você não achar que deu o melhor de si. No caso é ser Aí, ou menos seja, exigente sempre consigo se mesmo. punindo. Isso, a exigência consigo mesma, sabe? Aquela voz interior punitiva, né? Você não merece nada, porque você foi falha nisso e naquilo outro. Mas vai ver meus contextos. Eu tenho que atravessar a cidade, por exemplo, para chegar na Universidade Federal e dar o ar da graça lá para dar show em alguma prova, alguma coisa assim. Eu tenho que levar minha comida porque eu não tenho uma condição para comprar lá. E se de repente eu chego com um êxito de um 8, 8,5, foi máximo, valeu muito. Aí às vezes a pessoa se pune. Mas não se puna, foi o melhor que você pode dar. Agora, não procrastinar, que a gente vai falar. Não procrastine, não retarde seu sucesso, não adie suas buscas pelo foco, por um progresso, por um sucesso. Né? Seguir. Mas se seguiu da forma que pôde, por que não ter compaixão de si? Por que não compreender que foi possível, foi Se o perdoar, máximo? né? Se perdoar, né? Que foi o máximo para aquele momento, né? A gente trabalha muito isso em terapia, porque às vezes as pessoas se punem muito. Ah, eu sou uma péssima mãe, porque eu não consegui fazer isso. Você foi mãe, é tentativa e erro, né? Eu com meus E filhos, quando eu não sou você lida psicóloga, com eu o sou mãe. conflito, doutora, quando você lida com o conflito do arrependimento e o não perdão, porque é duas coisas que andam casadas, né? A gente acabou de falar agora da autocompaixão, a pessoa ser mais tolerável consigo mesmo ou se perdoar. E quando acontece o arrependimento e o não perdão do outro, por exemplo, como lidar com essa situação que é tão conflitante, né? Aí a gente lembra daquela história do envelhecimento. Tem situações, tem responsabilidades e tem ações que não me cabem a minha decisão final, a minha palavra final. Olha, pastor, eu lhe ofendi muito, certo? Eu peço seu perdão. Não, Alexandra, eu não lhe perdoo. Uhum, Mas o senhor está vendo que eu estou pedindo perdão. sim, Sim, mas eu não quero lhe perdoar, eu não lhe aguento, eu não quero mais lhe ver. que é um direito, né? Eu, é um direito que lhe assiste. Eu estou tranquila com a minha atitude de lhe pedir perdão. Se me realmente bater um arrependimento sincero, não é? Eu fui até você, eu pedi desculpas, eu me retratei, de repente até somei, mostrei possibilidades de a gente reaver nossa amizade, nosso cuidado mútuo, mas você não quis, eu não quis. Eu não preciso ficar me martirizando, porque é uma atitude sua. Eu tentei, eu mostrei, mas aí não foi o seu momento de me dar um perdão. Mas eu estou mudando. Agora é uma consciência de cuidado consigo. Não é aquela coisa fake, não. Se eu estou arrependida, eu estou realmente arrependida. Né? Não se auto-engane para, de repente, pegar a desculpa do pastor de novo e manter uma amizade que me promove a certas situações. Não, eu preciso ser sincera. E ser sincera consigo mesma me traz coerência com o meu viver. É um exame pessoal. Você está se enganando se quiser fazer com outros interesses. Né? A gente precisa pensar nisso. Ok, doutora. Profundo, Fique à vontade. né? Pode, é profundo, é forte. Mas é uma chamada. É uma Né? chamada. Um puxão de orelha para quem quer fazer só pela boca para fora. Né? Também não é assim. Vamos ser coerentes com os nossos bons pensamentos. Perfeito. Fique à vontade, viu?
Pronto, então assim, o que é que acontece? A diferença da culpa, né? A culpa a gente se sente responsável por aquele dano, né? Pelo desastre que a gente causou ao outro. Aí eu fui, olha, eu dei uma errada com fulano, e ainda às vezes até dá um sorrisinho no final da história. Não tem aprendizado aí. Você foi culpado de um dano que aconteceu com alguém, né? Por um mal, por uma coisa que ofendeu alguém, mas você está arrependida? Não, não, ele merecia. Cadê o aprendizado aí? Né? O arrependimento é diferente. Pesa, é um pesar, é uma lamentação pelo mal que eu cometo, mas ele traz um aprendizado porque ele me faz buscar, aprender para não errar mais. Falhei, está falhado, não se falha mais nisso, certo? Nos leva a mudar comportamentos e nos leva a fazer gestos e comportamentos para reparar esses erros. Uma busca a um amigo magoado, um reparo em relação a nunca mais comprar aquele modelo de aparelho celular, aquele não presta não, viu? Olha, tem esse problema. Então, entendeu? Das coisas mais simples às coisas mais complexas nos faz nos mover para mudar comportamentos, né? E nos faz ficar mais atentos aos relacionamentos. Poxa, se eu sei que se eu fizer certas atitudes eu vou magoar o pastor Amaro, por que que eu vou agir desta forma com ele? Já que ele preza tanto a amizade, por que que eu vou fazer certas coisas com a Ana Cunha se eu prezo tanto a amizade com a Ana Cunha? Eu sei como ela funciona, eu sou amiga dela, então é um zelo que a gente tem com esse relacionamento, é um carinho que a gente tem. Então a gente vai embasando o nosso comportamento, nossas ações, moldados a esses carinhos, ao Senhor, à Ana, entendeu? Por aí. Ok, Aí a gente erra menos. E assim a gente muda formas de agir para o futuro, né? muito bem. Fiquem à vontade, pessoal, de interagir, de participar. Pode ligar ao vivo para o WhatsApp da Rede Cristã 987204989. Eu tenho um áudio aqui da psicóloga, a doutora Ana Lúcia Cunha. Quase que eu passava Que batido de coisa novo. boa. É um absurdo isso, né? Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas o interlocutor aqui, O áudio veio. o, A o, pressão foi o grande. interlocutor aqui, ele farrapa feio, né, com as Só uma pessoas. vez. Só uma vez, tá bom. Já se arrependeu. Já me arrependi. Essa é barato. Vamos lá, vamos ver a doutora Ana Lúcia Cunha, bem-vinda mais uma vez aqui, interagindo conosco, né, no programa. Vamos ouvi-la. Boa noite a todos. Eu fico tão Tá feliz ouvindo aí, em doutora? participar junto com vocês do programa. Eu acredito que a doutora Alessandra e o pastor Amaro estão fazendo um trabalho muito rico nas noites de quinta-feira, mas a participação dos ouvintes também tem acrescentado muito em todo o conteúdo que é trabalhado pela doutora Alessandra. Então, só complementando, né, a minha fala inicial lá no chat do YouTube, eu acredito assim, o ato de escolher, ele nos impulsiona para a ação, né? E ação é movimento é vida. Então, eu acredito que é muito mais aprendizado a gente se arrepender por algo que a gente escolheu do que se arrepender por ter deixado uma oportunidade passar, por ter deixado uma situação que a gente poderia aprender com ela se a gente tivesse vivenciado, se a gente tivesse se oportunizado, e a gente acaba deixando de agir, deixando de escolher por medo do Eu resultado. quero falar o medo, né? O elemento E eu medo. acredito que esse medo da ação, ele pode nos provocar muito mais feridas com as quais a gente vai ter que enfrentar, lidar para crescer. Então, é bem melhor se arrepender por ter escolhido do que se arrepender
por Não ter não escolha. ter tido a oportunidade de escolher. Eu ia falar exatamente sobre esse elemento medo. Ele parece ser um grande vilão, né, doutora? Mas ele. Vilão e é um suporte bacana pra gente. O medo, a gente, naquele programa de medo Mas que a gente ele, falou, mas ele não ele deve é ser. útil, Mas ele não deve ser o potencializado. potencializado principalmente É, para essa situação aí, né? o medo ele não pode paralisar. Sim, paralisar. Porque se ele paralisa, ele causa dano para nós, né? A gente está botando o bicho-papão maior do que ele é, né? E não pode ser assim, né? Então, é importante mover-se em relação a isso, as ações. Ana falou muito bem a questão Isso. das escolhas. Nós temos uma mente maravilhosa, eu friso sempre porque ela é perfeita. Entendeu? Quando ela está funcionando tudo certinho, tudo ok, ela nos leva para situações também bacanas. Então a gente escolhe. E caso venha o arrependimento, vamos tentar contornar, vamos tentar fazer, vamos tentar remediar, não é? Arrependimentos vêm, mas quando são ações bem refletidas, bem analisadas, bem pensadas, o risco de arrependimento cai muito, é bem menor. Né? Então, situações para se arrepender menos, por exemplo, é aquela primeira, né, primeira máxima, né? Na dúvida, faça, por gentileza, né? A gente se arrepende mais de deixar de fazer quando a gente tem oportunidade, né? E traz sofrimentos para uma vida, traz aquele mal-estar de uma vida, né? Então, uma outra coisa importante é evitar essa procrastinação, é uma palavrinha que está muito mais usada recentemente, mas é não ficar no ócio, né? Inclusive, tem um Não transtorno adiar, mesmo, tem não um adiar, né? Não Isso, o adiar. adiar. Inclusive, existe um transtorno mesmo, que é o procrastinador crônico, sabe? É aquela criatura que só chega nos 5 minutos para fechar o banco, sabe? Que só tem até 10 horas da manhã para entregar o seu relatório de trabalho, ele chega às 10h45 ou 10h49, sabe? Só pelo prazer de tá retardando aquele momento para se provar que cheguei, ou então para provar que eu consigo no meu tempo. Só que às vezes isso dá zebra, né? Para a vida, certas atitudes. Então, é interessante seguir, estabelecer metas que a gente possa cumprir para não se arrepender e não se frustrar, mas não procrastinar. Faça, vamos agir, né? Claro que ninguém vai fazer ações que ponham em risco saúde, como a gente já falou, mas fazer sonhos possíveis. Se eu quero seguir no conhecimento da minha área, se eu quero aprender uma arte nova, por que não? Isso vai me dar tanto prazer no decorrer da minha vida. Eu consigo fazer? Por que não? Né? Uma viagem mais sossegada, um passeio, uma coisa assim, por que não? Né? E depois, quando lembrar de momentos que deixou de fazer certas coisas por causa de medo, aí sim vem o arrependimento. Porque nós não tentamos, nós não nos arriscamos com medo, né? De falhar, de ser rejeitado, de ser criticado. Aí fica difícil. Vá por si, vá pelo seu self ideal, vá por você, né? As expectativas dos outros, elas vêm. Você acaba sendo admirado quando você está coerente consigo, quando você está de bem com você mesmo. Isso é importante. Ok. Outra coisa também... Opa, pois não. Não, fique à vontade. Outra coisa também é a questão da antecipação desse arrependimento, que ele não seja paralisante para você, né? É importante evitar isso. A gente precisa elaborar saídas, meios, caminhos, mas que isso não lhe pare, né? Que você siga com os seus objetivos, com os seus anseios, né? Se quer pedir a mão em casamento daquela menina, então vai lá, conversa com ela. Se vier o não, você tentou, E o não você já desista. tinha, né, querendo ou não, né? É o não, você já tinha, então Porque criou-se esse adágio, né? Que tornou-se um adágio, é uma coisa que se ouve até com uma frequência, eu penso que recente, né? Não lembro de ter escutado isso nos meus 40 anos, eu tenho escutado dos 50.
Em contrapartida disso, do pedido, também tem o porquê eu vou me manter numa relação complicada só porque eu tenho uma relação, eu tenho um marido, ou então eu tenho uma esposa, mas eu não estou feliz. Aí, por causa de uma ideia romântica de ser o meu castelo, em detrimento somente disso, eu vou me anular pelo receio de arriscar, pelo receio de me arrepender, mas eu vou me arrepender de mudar. Eu estou feliz como estou, entendeu? Do jeito que tem a busca pelo novo, também tem o não estagnar-se naquela situação. Aí chega a velhice, chega a maturidade, chega a velhice, você do lado daquela pessoa, a vida é só uma, não é? Então, você ter vivido aquela situação sem ter se oportunizado de uma vivência mais plena de sentimentos. E aí? Há ou não há um arrependimento? Entendeu? Vale pensar. Ok, doutora Alexandra. Lembrando aos nossos ouvintes do rádio, né, da FM 103,3 e 96,3, que estamos ao vivo no Facebook da Rede Cristã, no YouTube da Rede Cristã e no site também da Rede Cristã, ok? Programa no consultório aqui com a psicóloga Alexandra Montes, que daqui a pouco vai falar de onde, hora e dias de atendimento, e daqui a pouco a gente fala sobre, inclusive, a clínica, a equipe potência que ela participa aí, a 5 Psicologia, né? Mas a senhora ia falar ainda dentro do tema. Diga aí. Não, fica à vontade. Eu estou preocupada com a hora. Pode atropelar, não se arrependa não. Sim. Então, a coisa mais importante desse tudo que eu falei também é a questão de refletir, né, sobre esses arrependimentos, para não reprimir, não ignorá-los, não. Se bateu aquele arrependimento, então pense sobre ele, aprenda com ele, né, para não cometer. Permita-me uma erros. interferência aqui pastoral, teológica, no seu programa. Sim. Dizer ao pessoal que aí a gente vai me fazer uma pergunta, que aí preste atenção. Só quero fazer a minha interferência aqui. Quem não erra é Deus, pessoal, ou seja, Deus não se arrepende. Aí o pessoal vai dizer, mas eu li na Bíblia que se arrependeu Deus. Isso aí é um erro de tradução, né? Porque Deus não erra, e arrependimento é para quem erra. E nós somos humanos, e nós somos falíveis, nós erramos, né? Doutora, Manuel Januário, é o levita lá de Paudalho, o Gogó, assim chamado. Ele, valeu, meu pastor amado, estou na audiência e atento aos conselhos, preciso muito de uma psicóloga. Jesus sabe todos os problemas. Feliz noite para vocês, amém. É o Gogó Levita. Amém. Então entre em contato com a psicóloga, a Alexandra Mansa, doutora aí. O telefone dela, inclusive, está passando na tela agora, viu, o Manuel Levita? O que está passando agora na tela é o da rádio. Mas eu digo o telefone dela aqui agora para você, para aproveitar essa deixa. Permita-me aqui, viu, doutora? Eu falo para você agora, Manuel Levita. O telefone dela é o 997910056. 997910056. Isso. Fique à vontade, doutora. Pronto. Para a gente fechar um pouco isso aí, porque eu quero ver se eu ainda lhe respondo uma coisa, mas se não der tempo para hoje, a gente vai para a próxima. Então, é importante, assim, pensar, o mover-se, né? Porque certas atitudes não tomadas, né, pode doer muito mais do que as atitudes tomadas, né? Não aprender com essas tentativas, não oportuniza assim, aprendizados de mudar, de moldar esse futuro que é o que nós desejamos para nós, né? Com menos arrependimentos, com menos erros, né? Então é importante fazer isso. E caso não consiga sozinho, caso esse medo seja paralisante, caso queira colocar a poeira para debaixo do tapete em relação a certos arrependimentos, procure um psicólogo. Vamos analisar todo o contexto, vamos pensar sobre esse assunto. Procure a ajuda pastoral do pastor Amaro, também é importante, entendeu? Esse apoio, né? Essa equipe multidisciplinar, né?
multidisciplinar, esse suporte é importante. Nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Então, se nós somos sociais, a gente se constitui no outro, a gente se ajuda um ao outro, pessoas que você confie, né, para completar esse momento seu, para ajudar, para lhe apoiar, é importante. Doutora, deixa eu Porque voltar as- aqui a uma coisa que a senhora falou, que, por exemplo, às vezes, um exemplo, né? A senhora falou assim, poxa, eu me arrependo de não ter ido. A pessoa, de repente, não estava querendo sair, ou não estava sim, querendo sair, e aconteceu de chover, e a chuva isso, somou para que a pessoa não saísse. Bom, que massa. A chuva justificou a minha não saída, o sol justificou a minha não saída. Então, assim, o universo conspirou para aquela, né, tem isso digamos, também, né? situação da pessoa. Mas aí quando se trata do outro que existe uma negativa ou uma positividade do outro, o outro não pode tornar a vida do terceiro mais fácil, para que não haja um arrependimento duplo aí, ou em conjunto, de repente até Sim, sim. inconsciente. Agora, É veja a o menina que sabe que contexto. o cara tá afim dela, mas ele não pede namoro, com medo de receber ou não. Aí ela também estava afim dele, mas não disse porque Pois é, ele aí já deveria tomar pensou a situação? iniciativa. Aí os dois pontos. Aí lá na frente, os dois, um casa para um lado, outro casa para o outro, dá errado e tal. Aí depois se encontra um caso que chegou para mim um dia desse, e o camarada largou tudo aqui em Pernambuco e foi embora para outro estado, viveu o amor da infância, da mocidade. Porque Com ambos certeza ele está bem tranquilo. se arrependeram de não terem facilitado o acesso um do outro. Vê que coisa. Pois é, acontece, acontece. Aí fica sempre esperando a atitude do É, outro. Mas tome também algumas atitudes, facilite, né? ajude, toca a Você bola. facilite, né? Toca a bola. Você tá instituído de ações também, como o outro está. Ou negativamente Felizmente, também, né? nossa sociedade, ela está mais aberta a esse tipo de coisa. Não vem somente aquela coisa do cavalheiro, né? Vir até a moça, né? Agora vai, dialogam, né? Trocam informações, trocam Troca ideias, ideias. conhecimentos, amabilidades dos dois, né? Interesses em comum. Então, hoje em dia, tende a dar mais certo quando há essa compreensão mútua. Não se perde tanto tempo quanto antigamente em relação a isso, né? Se esse casal tivesse hoje a idade dessas décadas passadas, talvez não fosse tanto tempo perdido, né? Assim, não houvesse esse arrependimento. Mas é no tempo que está correto. Provavelmente eles não estivessem prontos para viver essa relação e hoje estão. A gente precisa pensar assim, do passado já foi ido, né? Então, pensando do hoje para diante, hoje eles estão mais maduros, mais preparados, mais sedentes um para o outro, para que os dois construam juntos esse relacionamento, sabem o valor da perda de não estar juntos. Veja que coisa muito bonita, né? Sabem esse valor da dor que é a distância dos dois, então tende a dar muito certo, porque ambos têm perdas e têm arrependimentos de não terem vivido, então vão fazer o possível para que esse relacionamento se consolide e até o fim. Ok, É doutora. bonito, É, é romântico, é verdade. é, Mas poderia muita coisa mas é ter muito sido humano. aproveitada, mas, né, assim, poxa, o arrependimento existe, aconteceu, é fato, é agora. Tem até uma música que diz: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Essa que deve ser a atitude, doutora. Sim, porque o passado já É, foi. que Quando, passou, quando às passou. vezes chega uma pessoa com um trauma muito forte na clínica, a gente fala, sinto muito, a gente não tem como mudar, Mudar. não é, esse seu passado. É, ele lhe constitui porque ele está aí. Mas o que a gente pode fazer é ressignificar esta dor para você Eu gosto daí em dessa diante, palavra, enquanto tem ressignificar. vida, Eu gosto disso. mas é importante para a gente, para todo ser humano, ressignificar certas dores, porque
aquela dor, ela vem recorrente, só que a gente precisa lembrar que a gente não está mais naquela posição de passado, né? A gente está em 18 de novembro de 2021. Isso. Então, a gente está aqui. A gente não está, por exemplo, em 18 de novembro de 2000, sabe? Então, assim, aquele trauma, aquela dor foi lá. Mas a gente está aqui. Quanto eu tive de conquistas, quanto me somou para me constituir para o que eu sou hoje? Dores, alegrias, perdas, ganhos, tudo. Não é? Então a gente trabalha esse ressignificado com essa pessoa, trabalha isso. Vai atenuando, é bem interessante. Não sai, mas não dói tanto. Está lá, mas você não é mais aquela pessoa, você está aqui, suas conquistas foram tais, suas vitórias foram tais, suas perdas foram tais, mas por quê? Por causa disso e disso, então vamos elaborar isso aí. É bem interessante. Okay. Por isso que esse casal, diante dessas perdas, desses distanciamentos todos, sim, de anos, né? Décadas. Talvez tenha muitas chances mesmo de dar muito certo. Porque vem aquela vontade de não fazer as mesmas coisas, de não perder mais o outro de vista, né? Sim. Agora eu te achei, não te largo mais, né? E vamos fazer tudo para dar certo. Verdade. Chegou um áudio aqui do Manuel Levita. Vamos ouvir o áudio do Manuel Levita, doutora? Deixa eu voltar aqui o áudio do começo dele, né? Prestigiar os nossos ouvintes internautas. Vamos lá. Manuel Levita, diretamente da cidade de Paudalho. Meu pastor, boa noite. Não atropele a doutora, que eu estou a escutar. Eu só me arrependo de não ter aceitado Cristo na minha mocidade. Mas eu estou aqui na escuta de todos os conselhos que elas nos passam, sabe? O meu psique está meio confuso, a cabeça está daquele jeito, mas Jesus dá jeito, e as palavras santas de vocês, que vêm da boca de Jesus também. Obrigado, paz. Gogó Levita Paudalho. Isso, esse é o Gogó. É que ele é cantor mecânico, é uma benção. Ele só se arrepende de não ter Ele só se arrepende de não ter se convertido antes. É até para nós, assim, da fé é interessante. Mas até isso. Tudo tem o seu tempo, tem, né? não é? Até isso, tudo tem o seu tempo. De repente ele não estivesse pronto para o momento para encarar anterior os dessa desafios, aceitação. né? Coisa assim. E hoje ele aceita, ele divulga, ele expande a fé que ele prega, que ele acredita. Talvez na mocidade fosse uma coisa mais efêmera e hoje não estivéssemos dialogando, seu Manuel. Tá vendo aí, Levita? Então, doutora, as suas considerações finais são 23 horas e 44 minutos. Já pensou? Dia, hora e onde a senhora atende? Só agradecer. Dias da Cinco Psicologia, nós trabalhamos de segunda a sábado, é toda uma equipe muito voltada para o ser humano, com suas questões, com suas demandas. É um trabalho muito, muito humano, muito acolhedor. Ana Cunha faz parte dele também lá, eu faço parte. Elizabeth Lima, que já veio aqui em relação a atendimento à gestante, né, a psicologia perinatal. Tem Lorena, que veio na semana passada, trabalhando os transtornos infantis, faz um trabalho muito lindo lá. Entendeu? Todos nós, tem Flávio Henrique também, uma pessoa, uma sumidade no trato de psicologia. Então, pronto, é essa equipe que a gente oferece a vocês, lá na Galeria Cordeiro, no Bairro Novo, em Olinda, ali aquela galeria ali da Praça 12, próxima à Bacana. Agora ela está verdinha, antes era laranja, agora está verde. Tem nosso selo lá na frente também, todo um mapinha direcionando até para a nossa sala. Então é bem interessante. E eu atendo também nas segundas-feiras na Clínica Humanos, na Boa Vista. Meu telefone de contato fica aí. E sejam bem-vindos lá no nosso espaço, lá na Cinco Psicologia. E agradeço por ouvir, eu só tenho a agradecer. E agradeço pela participação também, muito rica, muito enriquecedora. Muito legal hoje, né? Os dois áudios, tudo tá aí. Foi. Na tela aí o espaço terapêutico,
5 psicologias, e atende presencial e online, tá aí tudinho, ó. Isso. Criança, adolescente, adulto, casais, idosos, gestantes, avaliação psicológica, com atendimento social. Social. Tem alguma coisinha isso. aqui que está Converse longe para meu conosco retorno, tá, e telefone aí na é tela. interessante. Beleza. Ok, doutora. Eu só agradeço. Está muito tarde já, mas obrigado, muito obrigada, muito obrigada. Não Nós- me arrependo de agradecer. Nós que agradecemos, né? Como disse o Levita aí, a sua fala, ela tem sido psicoterapêutica nas quintas-feiras Eu fico do feliz por sistema ajudar. Multistream Fico da muito Rede feliz. Cristã Brasil. Valeu e até a próxima. Até, pastor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite de paz. Até mais. Até mais, doutora Alexandra. Você acabou de ver e ouvir no sistema Multistream de rádio e TV, site, Facebook e YouTube da Rede Cristã, a psicóloga Alexandra Manso. O programa volta próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir, às 22h30. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Segue a programação da Rede Cristã Brasil, às 0h. Já tem a Corda Bênção. Um abraço a todos e até a próxima.